Conversa Cabergs. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Conversa Cabergs. Eu sou o jornalista Pedro Pereira e farei a mediação deste podcast. Você já conhece o programa De Bem com a Vida da Cabergs? O projeto busca estimular a adoção de condutas benéficas para a saúde, incentivando hábitos saudáveis e o autocuidado. O De Bem com a Vida realiza encontros mensais e aborda temas como atividade física, alimentação saudável, lazer e saúde física e emocional. Para se inscrever, entre em contato com a Gerência de Prevenção e Promoção da Saúde pelo telefone 51 3262 9212 ou pelo e-mail prevenção@cabergs.org.br. Inscreva-se e faça parte do projeto De Bem com a Vida. Durante anos, o câncer de mama foi considerado um tabu. Falar sobre ele e ações preventivas significava ultrapassar muitas barreiras. Mas os avanços da medicina e as informações que vêm a público, inclusive de outras mulheres que já tiveram esse diagnóstico, tornaram a tarefa de falar sobre o câncer um pouco menos difícil. Hoje, no Conversa Cabergs, vamos falar da importância de fazer os exames de rotina e, principalmente, o que acontece a partir do momento do diagnóstico para buscar forças e encarar o tratamento. Para essa conversa, eu recebo Magda Pontes de Oliveira Sapuda. A Magda é bancária aposentada e agora cursa psicologia. Seja bem-vinda, Magda. Olá, é um prazer estar aqui com esse convite, né, Pedro? E com a minha amiga Marli. É uma enorme satisfação e também fico muito agradecida, porque o câncer é uma coisa única na nossa vida, é uma experiência que eu considero ela assim, antes e depois. Para mim foi uma mudança de vida, uma virada de chave. E eu fico muito feliz de estar aqui podendo passar essa experiência e para que sirva de uma inspiração assim, para outras mulheres. É inspiração mesmo. E quem também está aqui para inspirar outras mulheres é a Marli da Silva Jacobsen. A Marli é enfermeira, hoje está aposentada, mas trabalhou no setor de medicina do trabalho do Banrisul. Ela também foi voluntária no Instituto da Mama do Rio Grande do Sul, o IMAMA. Seja bem-vinda ao Conversa Cabergs, Marli. Muito obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu sou Marli Jacobsen, enfermeira, como tu falaste, então eu não poderia me furtar de dar o meu depoimento junto ao Cabergs, aos nossos colegas, vamos assim dizer, que são de todo o Rio Grande do Sul e fora também do Rio Grande do Sul, que ouvem e utilizam a Cabergs, dessa experiência que a gente teve com o câncer. E uma alegria, assim, incontável de ter junto a mim essa amiga do peito, esta amiga do peito que é a Magda, né? Que nos conhecemos nestas estradas da vida aí, no bem e no mal, estamos aí sempre juntas, firmes e fortes. Eu estou muito feliz de estar aqui. Quem nos ouve já viu que hoje a gente vai ter aqui a vivência e também o conhecimento técnico, científico, né, dessas duas mulheres, da psicologia, da enfermagem, da saúde em geral e também a experiência de vida. Quando a gente fala de câncer de mama, é preciso lembrar que, na hora do diagnóstico, muitas coisas passam pela cabeça da paciente. Medo, aflição, insegurança, enfim, a Marli e a Magda vão poder falar um pouquinho melhor para a gente sobre isso. A gente está falando de um dos tipos de câncer que mais acomete mulheres no mundo e no Brasil. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, são 73.610 casos esperados para este ano de 2023. Para o triênio, né? No Brasil. 2003, 2005. Ou para este ano de 2023. Para este ano, imagina, 73 novos mil, né? casos. Novos casos, né? E além de poder contar com uma equipe médica para o tratamento, o apoio da família e dos amigos faz toda a diferença. Não é à toa que a Marli e a Magda estão aqui hoje para falar com a gente sobre isso. Além de enfrentarem a doença, vocês são amigas, né? E essa história teve um reencontro, um suporte emocional, enfim. Quero saber mais dessa história. Me contem como que foi isso. A Marli é daquelas pessoas que entram na vida da gente em alguns momentos, né? Eu conheci a Marli num trabalho voluntário que nós fazíamos. Eu devia ter uns
16 anos, a Marli eu acho que tinha o quê? Uns 19 anos, nós temos pouca diferença de idade. 66 hoje. E ela era uma pessoa que, no lugar que eu ia, ela dava uma aula, um curso que eu precisava, eu conhecia mais a Marli do que ela a mim, porque eu ficava no público. E, então, para mim, ela era uma referência dentro daquela atividade, daquele voluntariado que nós fazíamos. Era na Federação Espírita do Rio Grande do Isso. Sul, ali na André da Rocha, Isso. 191 naquela época, né? Não me lembro muito. Eu tenho uma boa memória. E a gente preparava as aulas de evangelização para as crianças do jardim, né, Magda? Para apresentar no domingo as aulas dominicais de evangelização para o Jardim da Infância. E a gente preparava as aulas aos sábados e aí a gente se conheceu. E vinham pessoas de todos os centros espíritas de Porto Alegre, e eu era de um e ela era de outro, mas naquele momento ela ficava como a evangelizadora que ajudava as outras evangelizadoras, preparava os programas de aula. A gente fazia os planos pedagógicos junto com Dona Dina Rocha, Dona Cecília Rocha, que já estão em outro plano agora, mas elas eram pessoas significativas da nossa vida e na nossa juventude elas nos direcionaram para esta questão mais espiritual, né? Mas que nos confortou ao longo da vida, Sim, né, Magda? Foi um suporte. E depois, quando eu entrei no Banrisul, a Marli já estava. E eu via a Marli eventualmente, assim. Mas eu não sei se ela lembrava assim de mim, porque já fazia alguns anos. E depois eu engravidei do meu filho e fui fazer o POG, né? Que era o Programa de Orientação a Gestantes, na Cabergues. E quando eu cheguei lá, era a Marli que estava dando esse curso. Então ela entrou num outro momento da minha vida, e que marcou bastante. Depois, cada uma foi indo para o seu caminho, sempre se vendo nos corredores e conversando, oi, tudo bom? Até que eu tive o diagnóstico de câncer. Foi uma coisa totalmente inesperada. Eu ia fazer 50 anos, foi um mês antes de eu fazer 50 anos. Eu fazia mamografia religiosamente todos os anos, desde os 35 anos. E muito confiante, porque eu era uma pessoa praticamente não adoecia nunca. E aquele ano eu relaxei, não teve aquela periodicidade de um ano, foi quase 1 ano e meio, porque a vida corrida, a gente tem que estudar e a gente tem que fazer e fazer e fazer. E aí eu fui lá, assim, de uma maneira bem assim, rápida, que eu vou fazer meus exames de rotina e depois eu quero fazer uma viagem. E quando eu recebi o retorno, assim, a gente leva um susto. Que ano foi isso, Magda, o diagnóstico? Isso foi 2012. Eu descobri o nódulo em junho de 2012 e eu me lembro quando eu saí da clínica quando eu cheguei assim em frente à clínica, eu disse, agora? O que vai ser, né? Aí eu cheguei em casa e eu não comentei para ninguém, eu não falei para ninguém da minha família, nem para o meu marido. E foi uma coisa que depois eu fiquei repensando, né? Essa questão de a gente é mais forte do que mais poderosa do que é. Fui fazer a biópsia sem contar para ninguém, fui fazer sozinha, eu só me dei conta do tamanho da coisa que eu estava me metendo. Foi quando eu cheguei lá e vi as pessoas todas acompanhadas na sala de espera, aquele climão, e eu estava sentada vendo um filme, aí quando chamaram, sabe, bem nessa parte do filme, eu não tinha me dado conta de onde eu estava, né, o que estava acontecendo. No momento que eu fiz a biópsia, aí eu percebi que era uma coisa bem séria mesmo, né. E a partir dali, aí eu fui contando para a família e eu tive que ser muito forte porque quase todos desmoronaram ao meu redor e eu disse assim, não, eu vou ficar bem. Minha médica, que ela é fantástica, a doutora Séries, ela foi de um carinho assim muito grande e ela foi explicando que talvez tivesse que tirar um pedaço da mama. Eu sempre assim, saí de lá e disse pro meu marido, bem capaz que eu vou perder um pedaço da mama, isso aí deve ser um nódulo, faz um furinho ali, uma microcirurgia e tira, né? E eu fui aos poucos entrando naquele mundo, porque eu não sabia, como eu não era da área da saúde, eu realmente não tinha ideia de tudo que tinha. E eu acho que naquele momento até foi protetivo para mim, porque eu fui indo passo a passo, sabe? Cada vez eu fui aprendendo uma coisa e descobrindo. E aí o meu câncer, ele tinha 0,9 milímetros quando eu descobri, estava no nível 1. E em 30 dias até esperar o bloco cirúrgico, ele já estava em 3 centímetros. E porque ele era um câncer agressivo, né?
raivoso, infiltrante, tipo um ovinho frito que ele vai, não era a bolinha que eu imaginava, aí eu fui descobrindo que tinha várias maneiras, né, o câncer. E eu fui muito corajosa, assim, sabe? Meu marido dizia, mas por que contigo? E por que não comigo? Tu sabe quantas pessoas abriram diagnóstico de câncer hoje? Quantas mães abriram diagnóstico dos filhos? Que bom que foi comigo, porque eu sinto que eu vou dar conta. E eu fui muito corajosa, que eu me surpreendi, porque eu não imaginava que eu tinha essa coragem toda. Mas teve momentos que eu fraquejei. E um dos momentos foi quando eu fui no doutor Olmedo, né? Alexandre Olmedo. E eu ia no consultório aqui do centro, porque era mais próximo. E eu chegava lá e o consultório estava sempre vazio. Não tinha ninguém antes, ninguém depois. E aquilo foi me dando uma angústia, porque estava dentro daquilo que eu podia fazer. Só que ele tinha um consultório no Mãe de Deus que eu não sabia. E aí, na noite anterior, bem próximo da minha cirurgia, um dia o meu marido não está bem. Eu disse, hoje eu não estou. Assim. Aí eu desmoronei, chorei muito, muito. Eu disse, eu queria conhecer uma paciente viva desse médico. Porque eu chego lá, o consultório está sempre vazio. E eu me lembro que daquela noite eu rezei muito. Ele é um médico conveniado, né, da Cabergues. E ele tinha sido indicado como um excelente médico. E eu gostei dele. Gostei muito dele. Quando eu olhei assim, eu gostei dele. Mas eu estava insegura. Eu ia procurar um médico que não tinha convênio, sabe, uma coisa, não, tá fora da minha realidade. Meu marido, quem sabe tu paga. Que adianta eu ir lá, ele vai me dizer que tem um tratamento de ponta, não sei o quê, e talvez eu não consiga realizar. Acordei de manhã e disse para meu marido assim, decidi, é com esse médico que eu vou fazer mesmo. É o que se apresentou para mim, o que Deus está me botando no meu caminho. E quando eu chego no banco, a minha amiga Tida, ela disse assim, sabe o que eu encontrei lá embaixo? A Marli Jacobs, ela voltou agora do tratamento dela. Vai lá e conversa com ela. Ela disse, não vou fazer isso com ela. Ter que ir lá, fazer ela reviver tudo isso. E essa minha amiga ficou me instigando a manhã toda. E eu, não. Mas daí chegou um ponto que ela insistiu tanto, está bem. Aí eu liguei para a Marli, morrendo de vergonha. Marli, sobe aqui. E foi uma das coisas mais maravilhosas que aconteceu na minha vida. Que quando eu sentei, a Marli, ela perguntou, me abraçou e depois ela foi sentar e ela disse assim, quem é teu médico? Eu disse, Alexandre Olmedo. Ela levantou as mãos e me abraçou e disse, esse é o meu médico. Então, em menos de 24 horas, eu tinha uma paciente viva do médico, sabe? E ela me adotou e ela foi de uma generosidade imensa. Ela me mostrou a cirurgia, ela ia eu seguir todo porque como a gente pegou a mesma equipe. A lição de casa é a pasta. Te lembra da pasta, ela Magda? me explicou tudo. A pasta de documentos. Tudo. Eu digo, Magda, tu vai sair daqui, tu vai comprar uma pasta plástica, assim, com uns saquinhos plásticos. Toda a documentação. Vai fazer um cronograma de todos os teus exames, de todas as coisas que tu precisa. Sim. Porque tu vais utilizar essas coisas ao longo da doença. Não acaba por aqui, depois da cirurgia. Né? E a Marli foi assim, foi um apoio tanto assim emocional, psicológico, afetivo, e toda a outra parte burocrática, porque ela conhecia toda a equipe médica, desde a anestesista, do onco. Então, quando eu fui chegando nos lugares, aquilo ali já foi me acalmando, sabe? E eu de todo o processo, eu tive 3 dias que eu fui lá no fundo do poço, bati a cara e voltei. Que foi esse dia do médico, que daí apareceu a Marli dessa maneira intensiva na minha vida e a gente não se separou mais, apesar que a gente está numa correria, não se vê tanto. A gente, quando se vê, é uma conexão muito forte que eu tenho com ela, uma gratidão muito grande. E os médicos da Cabergues, assim, são fantásticos. Eu acho que uma das melhores coisas que tem no banco, tem muitas coisas boas no banco, mas a questão da Cabergues é uma coisa, assim, tudo que eu precisei, a Cabergues me deu no momento que eu precisei. Os melhores médicos, os melhores tratamentos, tudo. E assim, eu sou muito grata mesmo, assim. E fez muita diferença, porque eu me senti segura todo o processo. Depois veio aquela parte do perder o cabelo, que a princípio eu não tinha dado importância para aquilo. Tanto que eu cortei o cabelo antes para fazer peruca do meu cabelo, conversando com a cabeleireira. Eu saí de lá bem, botei um turbante lindo, maravilhoso, botei um batom. Teve um dia que daí foi aquela coisa da peruca, um dia eu disse assim, eu não aguento mais isso. E depois na segunda químio, que eu passei muito mal, e aí eu tinha que fazer mais 14.
E eu disse pro meu marido, eu não vou aguentar. Na segunda eu já tô desse jeito, porque eu sempre me tratei com homeopatia, então quando entrou esse medicamento alopático muito forte, me desestruturou muito o meu organismo, né? E no fim, foram os 3 dias que eu acho que foi. O resto eram dias melhores, assim, mas não posso reclamar. Bom, e a Marli, por outro lado, passou de Bem, enfermeira a paciente. Marli, como foi lidar com isso? olha, passar de enfermeira, que tem toda aquela coisa assim, do cuidado centrado do paciente, né? Depois passei a paciente e depois a militante, porque tu tem que fazer a advocacy do mama. Como tu disseste no início do programa, nós temos que falar do câncer e não fugir dessas informações. A gente tem que empoderar o paciente de conhecimento, o paciente, as pessoas. A gente tem que sensibilizar os gestores, aqueles que fazem as leis, para também que a política de saúde seja também direcionada para benefício de tantas mulheres e de alguns homens também, que é 1%, para que os homens que tenham câncer também. Mas a minha história foi um pouco parecida com a da Magda também. E ela é muito generosa, né? Eu já estava aqui dizendo assim, eu não sou tudo isso que tu está dizendo, né? Ela é. Mas a Magda é uma pessoa muito generosa, muito espiritualizada, assim, tem um afeto, pela voz dela tu já podes ver que ela é uma pessoa extremamente carinhosa. E eu agradeço o depoimento dela. Mas, e também se eu pude fazer isso por ela, fico feliz. Eu também recebi isso de outras colegas do banco também, que passaram por essa situação e que na hora que eu tive o start do diagnóstico também me ampararam, né? Então, aqui o meu agradecimento também à Janice Bennett, né? Que ela tinha um mantra, ela dizia assim, Marli, vamos que vamos. Quando a gente estava assim, caída demais pela questão de toda essa trajetória que a mulher passa, né, no tratamento do câncer, né? Ela dizia, não, vamos que vamos. Mas comigo, eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Eu entrei no banco em 1978, então eu estava estudando ainda enfermagem. Eu me formei na URGS, né? Depois comecei a trabalhar no Hospital de Clínicas em 1984, fiquei lá até 2005 e concomitantemente também com o Banrisul. Fiz enfermagem do trabalho na Unicinos naquela época e comecei a trabalhar no SESMIT, no Serviço da Medicina do Trabalho do banco, como enfermeira do trabalho, e me aposentei só em 2019. Houve uma época também no Banrisul, em 2007, que eu fui cedida ao governo do estado, fui trabalhar na Secretaria da Saúde e tive experiência fantástica sobre a saúde pública, o Sistema Único de Saúde, que eu não conhecia todas essas esferas do municipal, do estadual e do federal, e de como também isso se encaixa na questão da saúde pública, do próprio SUS. Que o SUS ele tem as suas dificuldades, mas ele tem um desenho muito interessante, né? Isso para falar depois, mais tarde, do acesso que as mulheres devem ter na questão do câncer de mama, nos CACONs também, porque é um tratamento de alta complexidade, né? Não só para as mulheres, como para os homens também com outros tipos de câncer. Mas quando eu tive o diagnóstico, eu vim assim de um rodopio intenso de estresse. Como a Magna diz, a gente não tem tempo para isso, a gente tem aquela síndrome de boazinha, né? Então, quanto mais coisas te pedem, mais coisas tu faz, tu não sabe dizer não. E eu relaxei 1 ano e meio de fazer os meus exames. Eu vou confessar que também, assim como a Magda confessou. E voltei ao gineco, naquela época eu fazia os meus exames com o gineco, né? Uma pessoa maravilhosa também, e do convênio, e ele viu os meus exames, né, e me deu uns puxões de orelha. E ele foi também de uma determinação que eu agradeço, porque ele levantou o telefone e disse assim, eu estou te marcando agora com o mastologista, Dr. Alexandre Olmedo, que é conveniado com a Caberx, e tu vais fazer uma consulta com ele exatamente, e falou com o médico no telefone. Então, a gente se espanta com isso, porque às vezes as pessoas não têm este acolhimento, né, de te indicar caminhos para uma doença grave, né?
Eu estava estupefata com aquele diagnóstico, não acreditando muito, neguei, disse, não, esse exame está errado. Não é assim. Né? E quem sabe ele errou o patologista lá, né? Mas daí fiz a biópsia, fiz a punção, já encaminhada pelo doutor Alexandre Olmedo, e ele disse assim, Marli, bem o jeitinho dele, né, Magda? Tu conheces bem ele. Ele disse, agora eu vou ser o teu maestro. Eu vou te dizer todos os caminhos que tu tem que tocar aqui e ali. Não vou te dizer tudo ao mesmo tempo. Conforme as etapas forem surgindo, eu vou te orientando. E eu, como enfermeira, eu sempre questionei com ele as coisas. E eu acho que isso é muito importante no tratamento da paciente com o profissional que está tratando da paciente, esta confiança e esta possibilidade de questionar, de conversar, né? De saber por que tem que ser assim, por que tem que ser assado, né? Enfim, eu estava cedida para a Secretaria de Saúde em 2010 e voltei, em 2007 a 2010, e voltei para o Banrisul, porque eu já tinha o diagnóstico, fiz a cirurgia, e a partir daí de janeiro de 2011, eu comecei daí a fazer as quimioterapias. A primeira quimioterapia, eu guardo bem o dia, porque foi dia 6 de janeiro, o dia que o meu pai tinha falecido, né? Há alguns anos atrás. Então, aquilo para mim foi significativo, no sentido de que ele estava junto comigo também. E como eu era uma enfermeira muito controladora, e isso me gravou bastante, assim, eu fui no COR, no serviço lá de oncologia do Mãe de Deus, que é onde fizemos... Tu também fez o Mãe de Deus? Tudo lá. Né? Eu fiz toda a tua cartilha, assim. Sim. Eu fui lá e era lá ainda no Alto Teresópolis naquela época. E daí eu vi aquelas pessoas, aquelas senhorinhas que vinham muitas do interior, com aquele rosto triste, entristecido, assim, meu Deus, onde é que eu estou me metendo aqui, né? E se sentou à minha frente uma enfermeira que se apresentou, Mariene, e ela disse, eu vou pegar um acesso da tua mão. Eu disse, tá, mas que abacate tu vai usar? Qual é o número do abacate que tu vai usar? E daí ela viu, assim, olha, Marli, ela se sentou e me lembro daqueles olhos azuis dela, porque ela se tornou nossa amiga, né? Até hoje, ela é amiga do Face, do Instagram. Sim. Ela está em Santa Catarina agora. E ela disse, eu sei que tu és enfermeira, mas aqui tu vai ser a minha paciente. E eu sou uma enfermeira experiente na área oncológica, trabalhei no Santa Rita tantos e tantos anos, né? E me disse assim, e era aquilo que eu precisava ouvir. Né? Eu queria que alguém me amparasse, Sim. Eu queria ter confiança nos processos. Então, daí eu relaxei na cadeira ali, né? Entreguei tudo, né? Nem perguntei mais que número era o abacate que ela ia botar na minha veia. E ela disse, agora eu vou lavar a tua veia, vou colocar um medicamento aqui, um sorinho e um corticoide para a tua veia não ter nenhum problema e vou colocar a primeira dose da oncologia. É a sensação que tinha, me lembro, assim, que parecia que era um monte de cristais que estavam entrando, os cacos de vidro que estavam entrando no acesso venoso. Depois foi a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, as 2 vermelhas, não sei quantas fizeste. 4 vermelhas. E cada vez que a gente estava com essas enfermeiras, a gente se sentia muito amparado. A Mariane Cadamatori e a Letícia. A Letícia. E o que eu vejo de importante é que quando a mulher ela descobre o câncer de mama, ela precisa ser amparada, ela precisa ser esclarecida nas suas dúvidas. E ela é tratada por uma equipe multiprofissional. Vai ser o mastologista, vai ser o cirurgião, vai ser a plástica. Durante a cirurgia eu já fiz a plástica, né, da redução da outra mama, porque senão ia ficar uma mama grande e a outra pequenininha. Então a doutora Virgínia Pólvora Piuma, ela fez a plástica concomitante na cirurgia, por indicação inclusive do doutor Olmedo, e foi feita a quadrantectomia na mama esquerda. Daí depois, e foi feita toda aquela questão da quimioterapia, da radioterapia, porque quando a gente pensa assim que escapou da quimio, lá vem a rádio, né? Daí a rádio tu tem que fazer todos os dias, aquelas 40 sessões, no mesmo horário ali. E também foi uma experiência interessante.
Nesse momento, não é que tu tens, é essencial que tu tenha apoio de pessoas com quem tu possas confiar. Seja da tua família, seja uma amiga, seja uma filha, uma sobrinha, uma vizinha, o companheiro, porque tu vai precisar de ajuda. Tu precisa, o cansaço que dá de todo esse processo de tratamento, né? Não só o cansaço físico, mas a questão emocional também, né? Tu precisa trocar ideias com outras pessoas e também ver que não é uma sentença de morte, né? É um processo que tu tens que ter o controle e te empoderar daquele tratamento. Porque nós somos responsáveis também, em grande parte, pela nossa cura. Manter o nosso otimismo, a nossa esperança, não desistir, saber que tem, assim, todos os dias pesquisas oncológicas descobrindo novos tipos de tratamento e cada câncer... Tem mais de 100 tipos de câncer já, não sei quantos nomes são, mas cada câncer é diferente e cada paciente é diferente. E cada tipo de câncer na mulher, na mesma pessoa, no mesmo paciente, também vai ser diferente. Então, o tipo de tratamento vai ser diferente, a conduta que a equipe multiprofissional vai ter também vai ser diferente. Né? Tem um processo interessante aí não que tem. A Magda comentou que a família dá uma desmoronada. Isso, também não existe uma regra para isso, mas ela se viu, ou se cobrou, se exigiu ser o porto seguro naquele momento, né? Então tem essa questão da enfermeira que passa a ser paciente e da mulher que é muitas vezes cobrada para ser realmente o elo mais forte, né? Ou o pilar de sustentação de uma família, de uma casa, e é ela quem passa a precisar desse acolhimento, ou mais ainda desse acolhimento, dessa compreensão. Mas ela, né, também, em algum momento, ela precisa entender que sim, que ela vai se colocar nesse lugar. Como que é isso? Ela tem que saber que ela tem direito, inclusive, de entrar em licença-saúde. Eu nunca tinha entrado em licença-saúde na minha vida. Eu só quando eu tive meu filho. Eu não sabia o que era, depois do 16º dia, tu entrar na Previdência Social. Né? Agradeço a Marisa, ali da área previdenciária, um anjo de pessoa, né? Ela e o Bruno. Demais. Então, dentro do trabalho, nós tínhamos uma célula do INSS, ali onde a Marisa e o Bruno trabalhavam, né? Agora não existe mais isso, que nos deu assim todo o amparo em questão de entrar em licença-saúde. Porque eu tinha os meus mitos, os meus preconceitos de entrar em licença-saúde, porque parece assim que tu tá te aproveitando do sistema de saúde. Mas eu paguei durante todos os anos da minha vida, então esse direito das pessoas, né? E principalmente também depois, que a Marisa nos auxiliou muito, ao menos a mim, foi no segundo diagnóstico. Depois de 2 anos, eu tive também na outra mama. E daí, botei o doutor Almedo na parede, assim, mas como é que vocês fizeram a redução da mama direita e botaram fora aquele pedaço ali, não examinaram, né? Mas daí, graças a Deus também, era um tipo de câncer que, como disse o doutor Alan, nosso oncologista maravilhoso, querido, Dr. Alan Zambuja, ele disse: Marli, nós pegamos ele antes de botar a cabecinha para fora ainda. Ele era intraductal, ele não estava invasivo. Então, embora tenha sido pego mais no início, né? O doutor Almedo foi obrigado a fazer, ele me explicou e eu aceitei, né? Sou bem pragmática disso. Ele disse: Marli, eu vou ter que fazer uma cirurgia mais agressiva, porque eu não estou aqui para de 6 em 6 meses tu me vir aqui com um câncer novo, né? E daí nós fizemos daí a mastectomia total. E a doutora Virgínia, novamente, daí junto com o que a Cabergs podia oferecer também, colocamos a prótese, ela fez particular, mas a prótese, né, e o tratamento, a hospitalização toda foi pela Cabergs. O amparo que a gente tem de um plano de saúde privado não é o mesmo, acredito, não passei por essa experiência, mas conheci isso dentro do voluntariado do IMAMA, que uma mulher que está no SUS, às vezes, recebe, né? E por isso eu acho que nós até podíamos fazer uma coisa voluntária juntas, né, Magna? Sim. Porque tem que ser falado, tem que ser esclarecido, as pessoas têm que saber dos seus direitos também como portadora de doenças graves, de câncer, né? E em busca de ser feliz, né? Porque tem que ser no vamos que vamos, como disse a Janice, né? Vamos adiante, vamos no vamos que vamos. Agora eu quero saber se vocês
passando por isso, vocês também passaram a enxergar a vida de uma outra maneira? Ou que outras cores a vida tomou para vocês? Para mim foi total. Foi uma virada de chave. Porque assim, a gente eu não sei se existe alguma pesquisa, algum estudo, porque a maioria das mulheres que eu conheci que teve câncer de mama, elas são meio controladoras, assim, sabe? Tem um perfil, não sei se está correlacionado, mas eu sempre peguei mais coisas do que eu achava que eu sempre dava conta de tudo, sabe? E quando eu tive, foi uma coisa tão absurda, eu pensando depois, mas de uma certa forma que a pessoa enfrenta com seus recursos, né? Talvez seja o enfrentamento que eu tive como entendimento para mim naquela época. Porque meu filho tinha 13 anos. Então dá um pânico. Eu era aquela mãe que levava aqui, buscava de carro, sabe? Sabe aquele adolescente que não pega ônibus, que sabe aquela coisa de classe média. E eu me dei conta, eu olhava para ele e eu disse assim, como é que vai ser? Porque eu não sei onde isso aqui vai dar. Apesar de que desde o início eu entrei na estatística daqueles 90 e poucos % que ia viver, eu meti na cabeça que eu estava naquela estatística, sabe? Que eu não ia estar. Então, eu acho que isso aí é uma coisa que, essa tua disposição, essa tua garra, ela faz muita diferença. Foi até mais, porque a quimioterapia a gente ficava mais isolada, cada um na sua salinha. Mas quando eu fui fazer a rádio lá no COR, que vinham aquelas vans do interior, com aquelas mulheres, e a gente via aquelas pessoas muito região tristes. Da Serra tinha muita gente, muito, né? de bento. E a gente sentava do lado da pessoa e olhava assim, nossa, como essa pessoa tá mal. E às vezes começava a conversar e tu via que aquela pessoa ficava bem. E tu dizia assim, como eu tô bem no meio de tanta gente que... Porque tem muitos níveis, tem pessoas que estão quase terminais. Então, eu chegava lá e eu dizia assim, nossa, eu tô uma das melhores aqui. Então, o meu problema, ele... Toda feliz, né? Eu me sentia assim, até tipo com uma obrigação de tocar, né? Tive essa preocupação muito com meu filho. E a minha mãe, que até faleceu agora com 99 anos, faz 5 meses, que ela sempre foi uma pessoa que demandou bastante. Então, eu tinha 2 pessoas que dependiam muito de mim. E o meu marido, ele é muito parceiro, mas meu marido, assim, tinha carteira de motorista, mas não dirigia. Sempre eu dirigindo, ele não dirigia. O que aconteceu? Quando deu tudo isso, tudo girava em torno de mim. E eu fui me dando conta o quanto isso é prejudicial para a família. Porque o câncer, ele não vem para a pessoa. Ele vem para todo mundo. Ele atinge várias pessoas. No trabalho, eu não consegui dizer. É bem isso. Eu tinha minha colega que estava quase tendo bebê, super apegada em mim, me chamava de mãe torta. Eu olhava para ela e dizia assim, como é que eu vou dizer para ela? Aí eu tive todo um preparo de avisar os colegas. Eu avisei a chefia, sabe? Tinha outras pessoas que eu não contei e depois eu pedi desculpa. Porque quando eu saí, eu tive cuidado de pedir para o fulano dizer para o outro, para o marido da gestante dizer. Então, assim, eu só fui cuidar realmente de mim quando eu fiz a minha malinha um dia antes de ir para o hospital. Porque até o floral do cachorro me preocupei de levar no veterinário para o cachorro não ficar, sabe? Aí o meu filho, eu fui ensinando ele, olha que meu filho tem que ir na ortodontista, tu tem que ir no dentista, tu tem que pegar o ônibus aqui, tu tem que descer, tu tem que pegar a lotação. Eu fui largando e entendendo que eu estava entrando num mundo que eu ia ter que ser cuidada. E era uma coisa muito difícil para mim. Nós ficamos 1 mês sem, com o carro na garagem, porque meu marido não dirigia. Aí ele foi saindo num domingo, foi no super, hoje ele dirige super bem. Então, a minha família mudou toda. Porque eu também mudei. Hoje, se eu tivesse um diagnóstico de câncer hoje, eu jamais iria fazer uma biópsia sozinha. Eu jamais ia dizer, eu posso, eu mato no peito, sabe? eu consegui enxergar a minha humanidade, sabe? Que eu também poderia ficar, às vezes, quando apertava muito as químios, né? A químio, para mim, assim, foi a parte mais difícil do tratamento. Mas se eu tivesse que fazer de novo, eu faria quantas vezes fosse. Porque eu perdi o paladar, mas depois, quando eu voltei a viver, tipo assim, de ir no supermercado e ter que pegar uma cadeira de rodas para não ter força de caminhar. E aí o teu marido te empurrar, sabe? Então, chega nesse nível da gente de entendimento, assim, ó, é o meu momento e vamos que vamos, né? A Marli que me ensinou, vamos que vamos. Então, é o nosso mantra. É, né? O nosso mantra. Então, o que aconteceu? Quando tudo isso parou, porque eu botei, diferentemente dela, eu botei o PIC, que é um acesso,
que me deu uma fobia, porque eu depois descobri que aquilo vinha por aqui, eu ia ficar 6 meses e meio com um tubinho por dentro de mim que ia até aqui. Foi um fator que me ajudou, porque eu não tive essa dor que a Marli teve, né? Eu não precisei fazer 2 anestesias gerais para botar o ACS depois para tirar. No peito, E fica no braço. no braço. E tem que tapar para tomar banho. Subcutâneo. E é uma coisa, como eu passei todo o verão, então é uma coisa que aparece muito. Não tem como tu Tu chegar. tem poucas veias? Como é que é teu Entendi. acesso? É porque ela não tem Tenho as veias veinhas, fininhas. A minha mão, Mas- de tanto dar banho nos pacientes lá e carregar coisas, elas são Isso. veias boas. Então, assim, a gente teve altos e baixos, mas se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria. Porque o que eu tenho, assim, para dizer para as mulheres? A gente não pode ter medo, porque é uma doença que ela vai galopante, assim. Ela é muito rápida, dependendo ainda do tipo. Se eu não tivesse feito tudo o que eu fiz, eu não estaria aqui. E a minha vida, eu sou muito mais feliz depois que eu tive o câncer do que antes, porque eu vejo tudo de uma maneira diferente. Quando eu recuperei o meu paladar, eu até engordei, tive que fazer uma dietinha, porque eu fiquei muito magrinha, e depois eu engordei muito rápido, e aí eu tive que controlar, porque tu começa a ter o prazer do alimento, sabe? Tu começa a ter o prazer de caminhar na rua, e quando tu vai atravessar uma rua, eu me lembro assim que tinha uma sinaleira nesses Brasil que tinha 8 segundos e eu não conseguia atravessar em 8 segundos. E depois, quando eu conseguia chegar do outro lado, eu disse assim, te venci, sabe? Porque minhas pernas já estavam fortes. Então, tu vai vendo a saúde voltando, e por causa do pique, e eu não conseguia levantar os braços mais do que isso. Então, para mim, a coisa que eu mais queria era levantar de manhã e fazer esse movimento com os braços assim para cima, para quem está só escutando, né? Como se espreguiçando, e eu não podia. Então, quando eu consegui fazer isso pela primeira vez, e até hoje, quando eu acordo, eu faço isso, para mim é uma coisa que de vitória, assim, de eu conseguir levantar os meus braços. E nessa caminhada... Tu não fizeste fisioterapia depois da tua Fiz cirurgia? muitos anos. Por causa do pique, eu não pude fazer. Uhum. Porque eu não podia levantar os braços mais do que aqui, né? Aí eu fiz todo o processo depois. Mas aí foi um pouquinho mais difícil. Mas, assim, eu conheci muitas pessoas boas nessa trajetória. E depois aconteceu uma coisa muito impressionante, assim, na vida. A gente começa a virar referência para as pessoas. Então, eu comecei a conversar com pessoas que moravam no Rio de Janeiro, que eu nunca vi. Que uma amiga minha tinha uma prima, que tinha uma vizinha. Tu pode conversar com ela, que ela tá com medo de fazer. Aí eu falar. Cheguei a ter 2, 3 pessoas ao mesmo tempo que eu nunca vi. Pessoas do interior. Aí foi ali que despertou e eu disse, nossa, o que está acontecendo? Eu sempre tinha, em algum momento, algum período, sempre tinha gente... E a gente passando essa experiência e a gente vendo que aquilo ali vai ajudando, sabe? E é como a Marli falou. Compartilhar. A minha mão, alguém me pegou aqui, me puxou, eu estendo a minha outra mão e puxo o outro, sabe? Isso é uma corrente. E é uma coisa sem fim, porque sempre a gente está, depois disso, envolvido, né? Então, foi quando eu fui para psicologia, eu disse, bom, já que eu estou quase fazendo isso, e era um sonho de muitos anos que eu tinha, eu disse, agora eu vou concretizar meu sonho. Eu não sei o que eu vou fazer ainda. Eu estou aberta a todas as possibilidades, eu me formo no semestre que vem. Mas eu acho que a gente não pode passar por essa experiência e ficar a mesma pessoa. Eu acho que a vida tem que ter um propósito, tem que ter um sentido, sabe? A gente não pode viver uma vida material que come, dorme, se diverte. Eu acho que a gente é muito mais do que isso. Eu tinha um lado espiritual, assim, que eu... Desde criança, eu tive a graça assim, de nascer numa família espírita. E eu acho que em algum momento da minha vida eu me perdi. Eu fiquei muito focada... Não que a carreira não seja importante, né? A gente sabe que precisa dela, que precisa de dinheiro. Mas que isso não seja uma parte que te ocupa, uma parte toda da tua vida. Que tu aprenda a conversar com um amigo, a cuidar da saúde, a saborear, assim, a usufruir um dia de sol, a saborear um alimento gostoso, sabe? A gente agradecer quando a gente anda sem dor, quando a gente levanta os braços da gente. É viver numa gratidão. Aí a pessoa diz, é uma coisa assim, parece piegas, mas não é. Faz todo o sentido, né? Eu acho que todas as pessoas que passam por alguma experiência, seja qualquer outra coisa de saúde, eu acho muito difícil a pessoa ficar igual. Retomaste justamente o que eu ia pensar, assim, de tudo que tu falaste agora, que é não passar por isso e sair a mesma pessoa, né? Eu Achei muito interessante essa colocação. Exatamente, é uma experiência Não tem como. tão transformadora, né? Em todos os sentidos, assim, é fantástico. Bom,
Já encaminhando a nossa conversa para o fim, quem acompanha o Conversa com a Berg sabe que todos os temas e os convidados trazem tantas histórias inspiradoras como a de vocês, que eu sempre digo, a gente poderia ficar horas aqui falando ainda, porque realmente o assunto não se esgota, né? Então, hoje o Conversa com a Bergs contou essa história inspiradora, ou essas histórias, né? Eu sei que a Marli tem alguns recados ainda, alguns toques para dar para quem nos ouve, então, por favor. Obrigado. Eu queria complementar isso também que a Magda está dizendo, né? Dar o meu depoimento nisso, que a experiência do câncer, que eu também agradeço, né? Porque se a gente tem que agradecer tudo que passa na vida da gente de alguma maneira. Ela me deu um olhar diferente diante da vida, né? E também um estabelecimento do que é prioritário na minha vida, né? A prioridade na minha vida sou eu. Não nesse modo egoísta de dizer sou eu, mas eu não posso cuidar do outro se eu não cuido de mim. E tenho que cuidar também da família, daqueles a quem eu amo. Então, a doença grave, ela te dá essa lição, este ensinamento que tu deves celebrar a vida. Olhava aqueles, por exemplo, propagandas de Natal do Zafari, chorava feito uma desesperada, porque a gente fica muito sensível, a gente fica muito sensibilizada neste período de tratamento e de passamento, né? Essa navegação pelo tratamento todo. E às vezes as pessoas não entendem que até as palavras ferem. Às vezes as pessoas ou não diziam bom dia, ou não olhavam, e a cabeça da gente era um turbilhão. Mas a gente tem que se apoderar de buscar o conhecimento psicológico, de pedir ajuda. Quando não tem por perto, tem que pedir ajuda. Ajuda da nutricionista para não dar náusea durante os efeitos todos da químio. Ajuda do fisioterapeuta. Ajuda do padre, do amigo, né, do médico. Os médicos que a gente referiu aqui são nossos amigos até hoje, né? Eu devo a minha vida a muitas pessoas. E entender também que algumas pessoas se afastam, porque elas têm esta característica às vezes, e é o tempo dessas pessoas também. Pessoas que eu não contava se aproximaram de mim e me apoiaram muitíssimo. E outras pessoas que eu pensava até que teria algum feedback, elas se afastaram, mas isso é da vida. E eu aprendi que a gente tem que celebrar a vida em todos os momentos, porque a vida é o aqui e agora, neste momento, né? É o mar, é o céu, enfim, porque é muito frágil e num instante ela não existe mais. Embora nós acreditamos que da reencarnação, nessa questão toda espiritual, mas tu tem que aproveitar e celebrar enquanto tu tá vivendo. E muitas vezes ela não existe mais como era. Como né? era. Então... E a Magda me deu um livro, eu me lembro, eu até trouxe para mostrar para ela, que é Medicina Vibracional, uma medicina para o futuro, que fala exatamente assim dessa parte mais sutil, dimensional dos nossos corpos, né? Porque é importante, assim como a Magda também se tratou com a homeopatia, referiu isso algumas vezes aqui, além de tudo que os médicos nos dizem para fazermos, é importante também que a gente abra a nossa possibilidade também para as práticas integrativas e complementares de saúde. Ou é um reiki, eu te digo, eu fiz reiki, eu ia lá para o Jardim Botânico e fazia exercício respiratório com as minhas irmãs no chão, com uma Ayurveda, né, para respirar, exercícios de meditação para combater o estresse, enfim, óleos essenciais. Então, existe também um leque de opções, acupuntura, que podem ser alívio para nós em algum momento do que a gente está passando. E mesmo nas metástases, hoje em dia, o Dr. Alan nos diz isso, cada vez que a gente faz as revisões médicas, que estão sempre se aprimorando novos medicamentos e também mesmo a metástase, para quem as tenha, não é também uma sentença de morte, né? Os encontros, a sociedade científica está sempre promovendo encontros internacionais e é importante que os médicos das nossas escolhas estejam sempre também se atualizando para que a gente possa estar nesse barco de uma forma segura, porque a vida é riquíssima, é muito bela. O ser humano é uma coisa muito linda, né? Mas também pode ser algo muito doentio e pesaroso. Mas cabe a nós
que passamos por esta questão do câncer de mama, darmos o nosso depoimento para que aqueles que de alguma maneira possam se beneficiar com isso, se utilizem disso, da nossa experiência. Eu agradeço muito a Cabergs, a esse espaço que nos cedeu, nos convidou, com presente, a oportunidade de rever a Magda querida, né? E de conhecer vocês pessoalmente, não só pela voz. Que legal. É um prazer receber vocês e é essa a ideia, né? É compartilhar mesmo essas histórias e essa experiência, porque muitas vezes, e acho que é natural também do ser humano, né? Achar essa coisa, por que comigo? Ou se sentir solitário, achar, como a Magda disse, que não via os outros pacientes, né? Mas eles existiam, eles estavam em algum lugar, eles estavam no outro consultório. Ah, não. Eles estão no mundo inteiro. Aquela história, sabe o que é? Eu descobri o que era. O consultório dele no Mãe de Deus é lotado, né? E ali eram consultórios mais dos pacientes do IP. Então eu ia muito de manhã e eu acho que elas iam mais à tarde. A Marli me explicou. Tanto que no Mãe de Deus eu nunca consigo consultar porque é lotado. E aí eu disse, não, é melhor ficar nesse aqui que é mais tranquilo. Foi bom tu ter falado para eu tirar essa ideia de que o consultório dele é vazio, não é? Não, mas é isso, sabe? Em algum lugar estão esses pacientes. Sim. Então, daí a importância de vocês virem compartilhar isso também. Porque às vezes a pessoa nem foi no consultório ainda. Ela ouve isso, ela fala, ok, existem essas pessoas, eu faço parte de um grupo, eu faço parte de uma comunidade. Tem pessoas que sentem a mesma dor que eu, as mesmas dificuldades, as mesmas angústias, né? Então isso é muito importante. E superam, né? E superam. A doutora Márcia Yesbic, que era a médica do trabalho, a gente trocava muitas ideias, né, durante o trabalho sobre a questão do câncer. Essa é a última coisa, Pedro, eu te digo. E uma vez eu disse assim, doutora Márcia, às vezes eu ouço assim, morreu fulana de tal que estava lutando 10 anos com o câncer. Morreu fulana de tal que estava lutando 15, 20 anos. Será que eu estou lutando e não sei? Né? E ela ficou me olhando assim, não me respondeu naquele momento. Daí passou algumas semanas, em 2 semanas mais ou menos, ela perdeu a mãe dela, que era uma pessoa bastante idosa, e ela me chamou no consultório dela e disse, Marli, eu vou te responder aquela pergunta agora que tu me provocou esses dias, se tu estava lutando ou não. Eu não sei se tu está lutando, Marli, mas eu quero te dizer que não importa. Tanto faz se tu está lutando ou não, porque a minha mãe não lutava com nada, e há 2 semanas ela se foi. Então, o importante é aproveitar a vida, o momento que tu tem agora, a tua energia. Porque como vai ser depois, quando eu sair daqui, eu também não sei, né? Ninguém sabe. Então, aquilo me deu um alívio, assim, de saber se eu estava lutando ou se eu não estava lutando, se eu ia ter metástase, se eu não ia, se eu ia morrer ou não. Pouco importava. O importante era eu estar presente dentro de mim mesmo e consciente das coisas que eu estava vivendo e da alegria que eu queria viver, enfim, celebrar a vida. É verdade. A importância da conversa, né? A médica já ficou com aquilo também, né? Refletindo sobre aquilo, a vida trouxe um percalço que ela, né, chegou a uma conclusão, enfim, então a importância da gente conversar, da gente ouvir as pessoas, e essa é a ideia do Conversa Cabergs. Então a gente agradece, também é um prazer imenso receber vocês aqui, a gente agradece mais uma vez por abrirem o coração, né, para compartilhar, para que outras pessoas possam ter o acolhimento que vocês também tiveram. Muito obrigada. Muito obrigada. Presente, né? E não é só no Outubro Rosa, o tratamento, o cuidado com o câncer é durante todos os 365 dias do ano. Né? Cuidar da alimentação, sedentarismo. Atividade física, sobrepeso, né? E interessante Estresse. também que a população do Brasil, de uma maneira geral, ela está envelhecendo mais, né? A gente já não vê mais as taxas de morte por doenças infecciosas da infância, né? Nos mesmos números que se via antes, e mesmo as famílias estão tendo seus filhos de uma maneira mais reduzida em número e com uma mulher com idades mais avançadas até. A gente está vivendo mais, ficando mais velho, né? E essas doenças que são doenças naturais dessa trajetória de vida, elas vão aparecer em algum momento, né? Então, o importante é que, se ela aparecer, a gente possa fazer o diagnóstico precoce, porque quanto mais cedo
a gente descobre, mais chances de vida, de qualidade de vida a gente tem. Essa história de dizer assim, não, eu não vou procurar para não achar, isso é mentira. Tem que procurar para viver bem e celebrar. Perfeito. Além das histórias inspiradoras da Magda e da Marli, ficam essas dicas pra gente sempre cuidar da saúde, e o que a gente aqui do Conversa Cabergs também sempre reforça, né? Procurar orientação médica, sempre ter especialistas que acompanhem a nossa rotina, a nossa saúde, pra, sim, fazer esse diagnóstico precoce e o tratamento o mais rápido possível, né? E com o melhor atendimento. Eu sou o jornalista Pedro Pereira e, além da minha mediação, o episódio de hoje contou com pesquisa, roteiro e coordenação audiovisual de Gabriela Perufo. A técnica é de Paulo Neto, da Padrinho Conteúdo. Ficamos por aqui, até o próximo Conversa Cabergs. Conversa Cabergs.